O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, abra por favor a sua Bíblia, ou liga, no celular, não sei, e vamos. Um pastor muito simples diz assim, que a Bíblia impressa é espada, a Bíblia no celular é canivete. Então toma cuidado, né? Mas qual é o papel do pregador, né, ao fazer o sermão? Todo sermão ele tem que ter um ponto de partida, que é o texto bíblico. No Antigo Testamento, o texto original no hebraico. No texto do Novo Testamento, o grego koiné. Aí você vai usar uma ferramenta que se chama hermenêutica. Assim como tem a hermenêutica jurídica, existe a hermenêutica sacra, bíblica. Então, usando o texto, a partir do texto, e aplicando os princípios da hermenêutica, você faz aquilo que se chama exegese. O que é exegese? É você chegar ao sentido do texto original. Mas depois tem outro trabalho, que é o trabalho da homilética. O que é a homilética? É você trazer o texto que foi escrito, esse texto aqui, 500 anos antes de Cristo, numa cultura diferente, trazer isso e aplicar na vida de vocês que moram em São Paulo no século 21. E tem crente que diz que eu não faço nada. É difícil. Então eu quero que você estude o texto, leia o texto. E depois de estudar esse texto, eu cheguei a um tema para essa mensagem. E a mensagem é em forma de pergunta: você fala mal ou bem de Deus? Como é que está a sua vida hoje, diante das suas circunstâncias, dos seus problemas, das suas lutas? Você é uma pessoa, um crente, que está falando bem de Deus, ou você está falando mal de Deus? Você está murmurando, ou você está louvando, agradecendo a Deus? Então, com essa ideia, nós vamos para o texto. Veja lá. Diz assim, Malaquias capítulo 3, versos de 13 a 18. Malaquias capítulo 3, versos de 13 a 18. Diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Versículo 16, vamos lá, até 18. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-lo-eis como o homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então essa narrativa profética está dividida em dois grupos. E você precisa, nesta manhã, se identificar em que grupo você está. E ele está se referindo aqui, de uma forma coletiva, para o povo de Israel. É como se hoje
o profeta Malaquias estivesse pregando aqui para vocês, todos aqui, na perspectiva que vocês são povo de Deus, que vocês são igreja de Deus. O primeiro grupo está aí, a partir do versículo 13 até o versículo 15. E esse grupo, ele é constituído por pessoas que estão falando mal de Deus. Se você observar o texto, vai aparecer o verbo dizer várias vezes aí. Veja que o profeta começa dizendo: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Preste atenção que no hebraico essa expressão, as palavras foram duras para mim, a ideia no hebraico é contra mim. Vocês estão dizendo entre vocês que eu não amo vocês, que eu não estou cuidando de vocês, que eu não sou um Deus amoroso, misericordioso. Vocês estão dizendo entre vocês aí que vocês estão sendo injustiçados por Deus. E aqui, meus amados irmãos, é muito importante porque aquilo que nós falamos expressa aquilo que nós cremos de Deus. E tem muita gente, tem muito crente revoltado porque Deus levou um ente querido agora na pandemia. E eu vou pregar às 11 horas sobre a teologia da morte, para a gente entender esse negócio, para ver se ele ajuda. E aqui nesse texto, o próprio Deus é que está fazendo o diagnóstico. Você acha que Deus iria dizer para o povo, para mim e para você: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, vocês estão me ofendendo com as suas palavras? E ele vai colocar 3 reclamações aí no texto. A primeira delas é que vocês estão dizendo palavras duras contra mim, mas vocês dizem que não estão dizendo. Ou seja, vocês são mentirosos. Porque quem é que pode enganar a Deus? Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele sonda os nossos corações. A Bíblia fala, Salmo 139, que antes que uma palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece. E veja, no versículo 13, que o povo responde para Deus: que temos falado contra ti? Vocês têm falado muitas coisas contra mim. E é interessante, meus amados irmãos, porque eles estão dizendo para Deus: nós não fizemos e não falamos absolutamente nada contra o Senhor. O que significa isso? Significa que quando eu reclamo, quando eu murmuro, quando eu critico a Deus, isso expressa aquilo que eu creio de Deus, o meu conceito de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala, o coração o quê? Está cheio, é do coração. E aqui, meus amados irmãos, eu não sei como é que você está vivendo hoje, diante da vida, se você está revoltado, se você está murmurando, se você está reclamando. Segunda reclamação, versículo 14, veja aí, versículo 14, Deus está dizendo: vós o que? Dizeis, novamente, Deus diz: as vossas palavras foram duras, mas agora vocês continuam dizendo: inútil é servir a Deus. E aqui está naquele contexto do profeta Malaquias, que o culto era um culto formal, ritualístico. Então, o que ele está querendo dizer é assim: vale a pena ser crente? Vale a pena vir para a igreja? Será que não está sendo inútil o que eu estou fazendo para Deus? Eu estou trabalhando, estou servindo, estou me dedicando, mas isso
Parece uma coisa inútil. Veja o que o apóstolo Paulo coloca lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vamos ler juntos? 1 Coríntios 15, versículo 58. Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, se eu estou servindo ao Senhor e estou servindo no Senhor, tudo que eu estou fazendo para o Senhor não é o quê? Vão, não é inútil. A pessoa que reclama e a pessoa que questiona Deus, inútil é te adorar, inútil é te servir, inútil é fazer a tua vontade, está cometendo um ledo engano. Nós somos salvos para servir, nós somos abençoados para ser bênção na vida dos outros, nós somos reconciliados por Deus para levarmos a mensagem de reconciliação. Então não é inútil servir a Deus, não é inútil, mas o povo está dizendo, inútil é servir a Deus. O Isby, escrevendo a sua biografia, um comentarista bíblico americano, ele diz, o que eu sou é um presente de Deus para mim. O que eu faço com isso é o meu presente para Deus. Gostou? Parece negócio de caminhão, né? Mas não, vamos repetir. Repete comigo aí. Vamos lá. O que eu sou é um presente de Deus para mim. O que eu faço com isso é o meu presente para Deus. Amém? Primeira reclamação. Não estamos dizendo nada contra o Senhor. Segunda reclamação. Inútil é servir a Deus. Eles estão conversando. Os fofoqueiros. Sabe esses caras, esses pastores de YouTube, que não tem responsabilidade, que não trabalham? Fica tudo aí falando de igreja, falando de crente. Agora tem um tal de pastor coach. Sai fora. Sai fora. Pastor tem que ser pastor raiz. Pé de boi. Que gosta de ovelha, que tem cheiro de ovelha, que cuida de ovelha. Que está no ministério não para ficar rico, nem para ser popular. Certo? Estou contando de novo, viu? Fica falando mal de mim. Mas é Vila Romana, tá? Não é Ricardo Almeida, não, tá? Terceira reclamação. Terceira reclamação. Veja qual é a terceira reclamação. O que ele diz aí? Versículo 15, vamos ler? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor. Irmãos, ele está dizendo assim, Deus não é justo. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil, o cara que rouba, o cara que mente, o cara que é bem bandido, ele vive bem. Eu e você, nós acordamos 6 horas da manhã todo dia, trabalhando 12, 14 horas por dia, pagamos imposto de renda. Você já viu bandido na malha fina? Não tem. Nem na malha fina o desgraçado fica. Nós, se a gente errar lá, cai na malha fina. Tem hora que dá revolta. Veja lá no Salmo 73, que Asaf expressa isso, salmista, Salmo 73. Vale a pena ser justo quando você vê que o cara que está vivendo errado. Salmo 73, no versículo 3,
Veja lá, vamos ler juntos, Salmo 73. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sádio e nédio, não partilha das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Já pensou nisso, gente? Agora eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que todos aqueles que ajuntam tesouros através da corrupção, da safadeza e do roubo, não desfrutarão desses recursos. É melhor você comer hortaliça com a consciência tranquila do que estar com a casa cheia de bens, mas sem poder o quê? Desfrutar, porque é uma maldição de Deus. Então não fica com inveja de bandido, não. Não fica com inveja daqueles polícias que estão roubando, fazendo... Eles não desfrutarão. Pega a história. Pega a história. Tem político que está rico, mas não pode sair na rua, não pode ir no restaurante. E pode pegar a biografia desses homens, ninguém desfrutou daquilo que roubou. Sabe por quê? Porque quando um político rouba, muitos morrem lá na ponta. Muitos morrem. E o nosso Deus é um Deus justo. Ele é um justo juiz. Amém? Então fica tranquilo, paga as contas. Paga as contas, vive tranquilo. Tá certo? E eu tenho um problema muito sério, que eu sou muito multado. Eu acho que Satanás botou, e é um negócio... Eu falo, senhor, eu estou vindo para a igreja, o radar me pegou. É duro, né? O tesoureiro, quando chega uma multa aí, já goza comigo. O ano passado eu paguei 6 mil de multa. Vai fazer uma vaquinha para ajudar ou vai ficar só... Pastor vive nas nuvens, pensando nos crentes do céu. Né? Se for Hernandes, nem se imagina. É tu não. Mas vamos mudar o texto aí, veja no texto. Versículo 16, aí muda. Sai do grupo dos reclamões, dos murmuradores, e vai para o grupo dos crentes agora. Dos crentes. E esses crentes, eles têm duas características. Veja bem, versículo 16. Então, os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros. Que coisa maravilhosa. Porque aqui tem o que nós somos. Nós tememos a quem? Ao Senhor. Nós não tememos homem, nós não temos sistemas, ideologias. O nosso temor está no Senhor, que é o princípio da sabedoria. Temer a Deus significa crer na sua existência, ter reverência a Ele e saber que Ele controla todas as coisas. Adorá-lo como o Senhor da nossa vida. E quando você teme ao Senhor, o seu caráter, você é alguém que teme ao Senhor, sabe o que você faz? Você edifica os irmãos. Veja no texto. Aqueles que temem ao Senhor falavam uns aos outros. Mas falavam o quê? E aí você vai descobrir. Porque a conduta, irmãos, é consequência do nosso temor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aqui eu queria chamar a sua atenção a um texto, por favor, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 13. Hebreus 3,13. O que diz aí? Vamos ler juntos? Pelo contrário, olha na tela. Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Veja bem, exortai-vos aqui significa encorajai-vos.
certo? Se você teme a Deus, você chega para o cara assim, rapaz, vale a pena ser crente, o que nós estamos passando vai passar, nós estamos servindo a Deus, Deus é justo, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos protegido, Deus tem nos abençoado, vale a pena ser crente, vale a pena ser honesto, vale a pena ser direito. É isso que ele está dizendo. Então veja bem, foge desses caras que ficam falando mal de Deus, falando mal de igreja, o cara fala mal de tudo. Fala mal de tudo. Eu gostava da minha avó era crente mesmo. E em tudo ela via virtude. E ela dizia, meu neto, você vai ser pastor. Seja trabalhador e veja as virtudes das pessoas. Sabe por quê? Porque até o diabo tem virtude. O bicho é trabalhador. Ele trabalha de novo. Olha para as coisas boas da vida, meu irmão. Para as boas notícias. As narrativas que nós temos hoje na sociedade, elas podem ser definidas daqueles que temem ao Senhor e daqueles que não temem ao Senhor. Mas veja bem, por que nós devemos fazer isso? Temer ao Senhor e procurar encorajar uns aos outros. Por quê? Ele vai colocar 4 coisas. Por que devemos fazer isso? Veja no versículo 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Preste atenção, ele está dizendo assim, o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor está atento à nossa oração. Então, vamos nos encorajar, porque nós temos uma arma poderosa. Essa arma é a oração. E Deus não somente escuta a nossa oração, ouve, mas diz aí atentamente. Atentamente. Veja lá no Salmo 34, versículo 15. Salmo 34, versículo 15. O que é que diz o texto bíblico? Está na tela também. Diz assim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos, o quê? Ao seu clamor. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua... Vale a pena temer o Senhor, sabe por quê? Porque na hora que você precisar, você entra na sala do trono, você entra na presença de Deus e você ora, e Deus ouve a sua oração. Vale a pena. Segundo, o Senhor, versículo 16, 3:16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Aí diz assim, havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. O que significa isso? Significa que o Senhor nos valoriza. E que nós somos tão preciosos para Deus, que diz aí que nós somos de Deus o quê? Tesouro particular. Eu gosto dessa expressão, e há um memorial escrito diante dele. E aí, isso aqui é uma linguagem metafórica, porque Deus não precisa. E a melhor explicação que eu acho para o texto, abra a sua Bíblia lá em Isaías 49, veja lá que Deus tem uma tatuagem nas mãos. Vamos lá. Aqui só uma palavra, o pessoal fala, pastor, posso fazer tatuagem? Pode, filho. Pode fazer o que você quiser. Você é livre, até para pecar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém. Eu acho horrível. Mas... E outra coisa, não sai, tá? Se você for crente, na ressurreição, um corpo novo, sem tatuagem. Isaías capítulo 49, versículo 16. Veja bem lá, começa no versículo 15. O que diz? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama
de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia eu não me... Você está na memória de Deus, tá? Deus não tem amnésia, Deus não tem esquecimento. Veja agora o versículo 16, o que é que diz aí? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente o quê? Perante mim. Significa, gravado da mão significa que tudo que Deus vai fazer, Ele vai fazer pensando em você. Porque você está gravado o quê? Nas suas mãos. Então deixa de ser cheio de mimimi, não sei o quê, Deus não gosta de mim, nem... Para com isso, meu irmão. Para com isso. Deus ama você. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está cuidando de nós, cada detalhe da nossa vida. Se Ele é o nosso Senhor, Ele também é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso provedor. O cuidado de Deus por mim, por você, é tão especial que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão de Deus. Aí nós que estamos perdendo cabelo, Deus está cuidando mais de nós, os carecas. Chega no banheiro quando você terminar de tomar banho e vê se tem cabelo no ralo. Você está assim porque Deus o quê? Sabe o que é isso aqui? É que quem é que está preocupado em queda de cabelo? Quem é que se preocupa com isso? Mas a preocupação de Deus é tão detalhista na minha vida, na sua vida, que Ele vê o que? As mínimas coisas. As mínimas coisas. Quarto lugar, o Senhor nos ouve, o Senhor se lembra de nós, o Senhor nos valoriza, mas diz no versículo 17 que o Senhor também nos poupa. Olha que coisa linda. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor tentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram dele. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Aqui está falando de um presente contínuo. Ele poupa hoje e Ele poupará lá no fim. Por quê? Esse verbo poupar é um verbo muito forte. Poupar que é guardar para si. Para a gente entender isso, vamos para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. O que diz aí? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja que Deus nos ama tanto, ama você tanto, que Ele não poupou o quê? O seu próprio filho. Ele entregou Jesus. E o raciocínio lógico de Paulo é o seguinte: aquele que entrega o mais valioso, não vai dar as outras coisas? Se Ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com Ele o quê? Todas as coisas. E aqui eu quero chamar a sua atenção pelo fato de que a forma que Deus nos poupa e nos poupará no juízo final é porque Ele não poupou o seu próprio filho. E por causa de Jesus, Ele vai nos poupar. Você será salvo, você terá vida eterna. E você tem um cuidado de Deus hoje. Por meio de Cristo eu não tenho somente a salvação, mas por meio dele eu tenho todas as bênçãos. Como não nos dará juntamente com ele o quê? Todas as coisas. Vocês estão entendendo ou não? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Pergunta que eu faço é: que em grupo você está? Você está no grupo dos que reclamam de Deus, dos que criticam a Deus,
dos que murmuram o tempo todo, dizendo: Deus não me ouve, Deus não cuida de mim. Ou você está naquele grupo que teme a Deus e encoraja os outros dizendo: Deus é bom. E eu vou contar para vocês o bem que Ele tem feito, o quê? A minha alma, diz o salmista. Vinde, eu quero contar para vocês o que Deus tem feito por mim. Então, irmão, você tem que tomar uma decisão como crente. Porque o texto é tão solene que o profeta termina. Vamos ficar de pé? No versículo 18. O que diz aí? Então, vereis outra vez a diferença. Está bem distinto aí. Se você é justo, se você serve a Deus, você fala bem de Deus. Você desfruta das bênçãos de Deus. Você louva a Deus, você agradece a Deus. Você é um portador de mensagem de encorajamento. Botar para frente. Ah, pastor, minha irmã, para de sofrer, para de chorar. Eu prego um sermão desse, vem lamentar, eu vou orar para você morrer logo, vai para o céu. Desocupa. Não tinha aquela propaganda do OLX, né? Desocupa, né? Desapega. Você é um filho de Deus, você tem o cuidado de Deus, as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã na sua vida. Você saiu de casa hoje, os pecados de ontem, Deus já perdoou tudo. Não anima, pelo amor de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, derrama sobre nós espírito de gratidão, de contentamento, de satisfação. Ó Deus, não há privilégio maior do que te servir, de te adorar, de temer ao Senhor, de levar mensagem de esperança, de conforto, de ânimo, de encorajamento, de salvação para as pessoas, filho. Venha nos curar nessa manhã de toda murmuração, de todo ressentimento, de toda doença. Venha colocar nos nossos lábios louvor, adoração, gratidão. Sara-nos nessa manhã, cura-nos nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar. Quero convidar você, que é membro dessa igreja, e membro de qualquer outra igreja evangélica, se você está em plena comunhão, para participar da mesa do Senhor. A mesa não é presbiteriana, nem batista. A mesa é do Senhor. E para participar convenientemente da mesa do Senhor, além de ser crente, de estar ligado à igreja, você tem que fechar os seus olhos aí, falar com Deus, pedir perdão pelos seus pecados, reatualizar a sua salvação. Certo? Quando você orar, aí o Espírito Santo vem e deleta seus pecados. Você sai zerado daqui. E ainda com a justiça de Cristo na sua conta. Vamos lá? Fecha os olhos aí. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A si mesmo. Quero convidar os presbíteros para vir aqui, para ajudar na distribuição. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Senhor Deus, o Senhor conhece a nossa vida, os nossos pecados todos, coisas que não deveríamos fazer e fizemos, pensamentos errados, omissões, julgamentos, mau testemunho. Deus, nós somos pecadores e nós estamos diante do Senhor, porque o Senhor ama os pecadores, e a prova disso é que o Senhor mandou Jesus Cristo morrer em nosso lugar e pagar o preço da nossa redenção.
Então nos perdoe nessa manhã, nos santifique, nos purifique de todo o pecado. Limpa a nossa vida, nossa consciência. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, mas nós não queremos ter uma vida hipócrita também, uma vida falsa. Nós queremos andar humildemente na Tua presença e com sinceridade e integridade diante dos homens, Senhor. Santifica a Tua igreja, limpa a Tua igreja nesta manhã e traz alegria, gozo, satisfação para o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.